Boa tarde a todos e bem-vindo a mais uma gravação e a uma pequena lição. Hoje pretendo trazer um vídeo tão curto, só para esclarecer algumas competências assim, em termos gerais, tendo em conta a lei-mãe, a nossa Constituição da República de Moçambique, em função das competências de cada órgão. Então, eu começo isso por uma questão que se discute muito ultimamente e sempre assim as pessoas teimam em usar esses meios como os mais fáceis para obter a satisfação dos seus direitos. Isto porque, nos termos do artigo 254 da Constituição da República de Moçambique, a Polícia da República de Moçambique, em colaboração com outras instituições do Estado, tem como função garantir a lei e a ordem, a salvaguarda de segurança de pessoas e bens, a tranquilidade pública, o respeito pelo Estado de Direito Democrático e a observância estrita dos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos. No exercício das suas funções, a polícia obedece à lei e serve com isenção e imparcialidade aos cidadãos e às instituições públicas e privadas. Então, estamos a dizer que a função primordial da polícia é garantir o cumprimento da lei e a salvaguarda da segurança das pessoas e dos bens. Então, neste exercício de garantir o cumprimento da lei, derivam outras funções, como, por exemplo, a apaziguação dos conflitos sociais, porque hoje em dia nós crescemos a ter medo de polícia. Qualquer criança tem medo de polícia. Basta ver, eu vou te levar à polícia, vou queixar a polícia. Sempre a criança tem medo. Então a polícia foi sempre vista como uma autoridade de força para manter o cumprimento da lei e a tranquilidade das pessoas. No entanto, há uma outra questão que sempre é recorrente, mormente a de dívidas. A polícia não está para resolver as questões cíveis, concretamente questões de pagamento ou cobrança de dívidas. Não. Este não é o papel das esquadras e muito menos do polícia. Então, o que acontece é que as pessoas acabam recorrendo a este serviço como a forma mais simples e também a forma de como coagir a pessoa a declarar ou a pagar facilmente, mas não é o caminho correto. Então, todo aquele que tiver uma situação de dívida e ser solicitado por uma esquadra, mas atenção, confundir dívida e burla. Se for burla, tudo bem, burla, abuso de confiança, aí sim. Mas se os elementos característicos serem uma obrigação, cumprimento ou incumprimento de uma obrigação, uma dívida, deveu um dinheiro e não pagou, ou comprou um produto e depois pagou pouco, falta outro valor, isto é dívida. Então, o lugar correto, ou procurar um advogado. Se não consegue contratar um advogado, pode ir aos serviços gratuitos prestados pelo IPAS, ou pode ir ao Ministério Público, à Procuradoria. A Procuradoria depois, se não quiser mediar o conflito, poderá de duas uma, ou mandar ao IPAS, mandar aos serviços de mediação do Tribunal Judicial da província, ou mesmo poderá mandar para o IAS. Então, assuntos de dívida não é com a esquadra e muito menos com a polícia. E outra coisa que nós, como cidadãos, devemos ter em conta: se for notificado para ir responder a uma questão de dívida numa esquadra, o conselho que eu dou é que não negue. Vão responder a notificação, porque até o incumprimento das notificações da polícia incorre um crime de desobediência. Então, apesar dos elementos indicados fazerem parte de uma dívida, ao ser solicitado, o cidadão deve comparecer à esquadra ou à unidade. Compareça e explique.
que de fato este assunto está relacionado com uma dívida e não como se fala que é abuso de confiança ou burla. E explicando de forma educada, acredito que vai ser liberado e a polícia vai aconselhar a pessoa que foi queixar para procurar as instituições vocacionadas. Então, devemos sempre ter em conta esse pormenor. Então, um outro aspecto também que posso incluir neste vídeo, apesar de ser um pouco deslocado, tem a ver com a questão de alimentos. Nós chamamos de dizer que alimentos é com o curador de menores, mas nada impede que os advogados, os defensores públicos também submetam ações de alimento no Tribunal de Menores. Nada impede. O mesmo sucede com ações de alimento, com tutela, com adoção já é apanagem, é sempre com advogado, o Ministério Público não entra. São casos raros que é o Ministério Público a submeter processo de adoção, mas tutela, ações de alimentos, esses todos, tanto o defensor ou o advogado como o Ministério Público, são competentes de submeter as respectivas ações nos tribunais, incluindo o processo de averiguação da paternidade, reconhecimento da paternidade. Então, é com o Ministério Público. Agora, acusações particulares já não é com o Ministério Público. Isto é com defensor ou advogado. Então, são essas entrelinhas que queria trazer nesse vídeo sobre a distinção dessas competências. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhar aos demais e trazerem críticas e também sugerirem questões como esta agora que estou a abordar nesse vídeo, que foi me colocado para, em poucas palavras, falar sobre isso. E muito obrigado.